Muito bem, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta. No bloco número 1, você aprendeu comigo as classificações da responsabilidade tributária. E já ganhou fôlego, musculatura, para ler os artigos do Código. Porque, com toda franqueza, a matéria está no Código, basta nós lermos os artigos e fazermos testes, certo? Mais ou menos. Aqueles testes que viriam a requerer a classificação só com o Código, você não teria sucesso. Tá? Por isso que nós percorremos as classificações e você viu que elas são simples. E elas não são autoexcludentes. Insisto, se a historinha que o professor Sabag contar, e irei contar, né, nos blocos que se seguem, neste já começaremos. Se eu encaixar a história como responsabilidade pessoal, não significa que as outras classificações não possam servir. E servirão. Vai ter historinha de responsabilidade pessoal, ao mesmo tempo, quem se lembra do número 2, responsabilidade por sucessão, ao mesmo tempo, responsabilidade por transferência. Então, é super interessante esse ato de etiquetar a matéria. Tá? Então, aqui mostra muita força nesse tópico. Agora, como eu havia prometido, vamos nos dedicar um pouquinho à substituição tributária. Você já viu que o substituto, eu dei o exemplo do patrão, né? Mas não é só esse exemplo, temos muitos exemplos. E a maioria deles, para não falar quase todos, estão fora do CTN. Porque no CTN a gente trabalha com responsabilidade por transferência. Responsabilidade por substituição é fora. Eu coloquei lá artigo 135, entre aspas, porque já vi banca de concurso pedindo, que não foi a FGV. Tá? Mas assim, vai falar de substituição, você está fora do CTN, você está na legislação tributária. Então é a legislação que escolhe o empregador como substituto, é a legislação que escolhe determinada pessoa como substituto no âmbito do ICMS e outros tributos. E por falar em legislação, nós agora fazemos um recorte na aula e vamos olhar para o ICMS e puxar a matéria substituição. Sabe? Então eu vou aprender substituição tributária no ICMS? Sim. Então eu vou conhecer aquele terceiro, que é o substituto, você aprendeu a terminologia, que vai vir e vai ocupar o lugar do contribuinte, do ICMS, desde o momento do fato gerador, isso mesmo. Então temos substitutos no ICMS que surgem já naquele momento do fato gerador. Quero conhecer essas histórias, professor. Pois não. Em primeiro lugar, entenda que temos dois tipos de substituição tributária, primordialmente no ICMS. Isso não vale só para o ICMS, essa terminologia aqui, mas primordialmente. Vamos lá. Primordialmente no ICMS, temos dois tipos de substituição tributária. Número 1, para trás ou regressiva. Número 2, para frente ou progressiva. De novo, número 1, para trás ou progressiva. E número 2, para trás ou regressiva. Número 2, para frente ou progressiva. Vamos lá. Substituição tributária para trás ou regressiva. Qual é o macete que recomendo para você memorizar a matéria? Se a substituição tributária é para trás, significa que o fato gerador vai ficar lá atrás. E daí? E daí o pagamento que vai ser feito pelo responsável, substituto, é adiado, é diferido. Trata-se, pois, do diferimento do imposto. Então, olhando para mim, quando nós falamos de substituição tributária para trás, como que você vai guardar para a prova? Fato gerador fica lá atrás. Quem que pratica o fato gerador? O substituído. Você gravou comigo. Sabag, então o substituído realiza o fato gerador no ICMS e o pagamento que vai ser feito pelo substituto fica adiado, fica diferido. O verbo diferir, que significa adiar. Então é o diferimento no ICMS famoso? É isso mesmo.
E qual que é o nome dessa história? Substituição tributária para trás. Porque o fato gerador ficou aqui atrás, o pagamento é adiado. Quem que vai fazer o pagamento é o substituto. Professor, então, por acaso, há histórias que ilustram essa situação? Sim, eu vou contar os exemplos, afinal de contas, o exemplo é que traz a matéria para o colo, não é mesmo? Nosso colo. Então, antes, memorize um pouco mais. Fato gerador atrás, que é praticado pelo substituído, que é o contribuinte, né? Aí temos uma seta, aí o que acontece? O pagamento ele é adiado, adia o pagamento, é o diferimento, ou substituição tributária para trás. E quem que vai bancar, pagando, olha o símbolo do cifrão aqui, é o substituto. Quais são os exemplos? Leite cru, carne animal, cana em caule. Sabag não tem ideia do que acontece com esses produtos. Você pode contar as histórias? Pois não. Né? Leite cru. Pense no seu João, que é um produtor rural e que ganha dinheiro vendendo leite, né? Retira leite da vaca, das vacas, ele tem centenas de animais, né? Retira o leite, coloca nos galões, enche as carretas com os galões de leite e as carretas seguem para o laticínio. O que você está vendo aqui? Fato gerador do ICMS acontece na saída daquela mercadoria da fazenda. Em tese, o seu João realiza o fato gerador, sendo contribuinte, já deveria pagar o imposto, o ICMS. Mas o fisco olha para o seu João e fala, será que ele vai ter condição de pagar? Ele é uma pessoa que não conhece tributário, ele conhece tudo daquela operação, daquele negócio, mas ele pode não pagar. O que o legislador faz? Fala, não tem problema. Eu vou deslocar o ônus do pagamento para um substituto. O seu João fica sendo contribuinte substituído. E eu desloco o ônus para frente, para o substituto. Quem que vai ser o substituto aqui? O laticínio. Então o laticínio vai pagar o tributo no lugar do seu João. É a mesma coisa do patrão e do empregado. Mas aqui tem uma pitadinha, um tempero. Como a coisa ficou adiada, a gente fala substituição tributária para trás. Porque o fato gerador fica aqui atrás e o pagamento foi adiado. Então ouça o diálogo entre o seu João e o laticínio. Quando o seu João chega com o leite, o laticínio diz, olha, seu João, quanto o senhor quer pelo leite? Ele fala, eu quero 100. Aí o laticínio fala, olha, seu João, o senhor vai levar 80, porque 20 eu tenho que pagar no lugar do senhor. Ou, melhor, tenho que pagar pelo senhor. Você entendeu o jogo? Então aqui o ICMS, devido pelo seu João, é recolhido pelo laticínio. O laticínio é substituto tributário. E aí, de repente, você fala, mas Sabag, para que isso? Por que não deixou tudo com o seu João lá? Por quê? Eu já expliquei. O seu João não desperta uma confiabilidade, podemos dizer, perante o fisco. E o fisco insere a situação nessa sistemática, no que nós chamamos de praticabilidade na tributação, não é? Fazendo com que a fiscalização se torne mais facilitada. Quer ver por quê? O fisco, em vez de conversar com o seu João, com o seu Manuel, com o seu Pedro e com 500 criadores de animais e que podem vender aí o leite, o fisco só conversa com o laticínio. Por isso que nós falamos praticabilidade na tributação. Você entendeu? Sabag, que legal. A mesma coisa vale para a carne animal? Sim. Quem que seria aqui o substituto? O frigorífico, não é? A mesma coisa vale para a cana em caule, que é o nome que nós damos. Quem que seria o substituto aqui? A usina. Então, quando você se tornar advogado tributarista, você vai ter como cliente esses tipos de sujeitos passivos, né, que são aqui responsáveis na indumentária de substitutos. Né? A usina, você já ouviu falar, ele é advogado da usina, ou advoga para a usina. É isso aí. Né? E vai ter o frigorífico, né? E vai ter aí os laticínios. Excelentes clientes, imagina, na sua banca, né?
de advocacia, uma beleza você ter clientes como esses, porque são grandes clientes, tá bem? Legal, temos aqui um quadrinho, você pode ler comigo só o lado, o meu aqui é o lado esquerdo, né? E o seu também, porque você vai ler aí no computador, né? Então vamos lá, que seria aqui, ó, substituição tributária para trás ou regressiva. Legislação específica do ICMS e de outros também, né? Eu falei primordialmente, né? Casos concretos, venda de leite cru, substituto laticínio. Cana em caule, substituto usina. E carne animal, substituto frigorífico. Gostou? Agora vamos conhecer o quê? Substituição tributária para frente. Muito fácil, porque se você soube aquela substituição tributária dita para trás, você sabe esta. Porque substituição tributária para frente, também chamada progressiva, o macete, fato gerador lá na frente. E se o fato gerador está lá na frente, quando que vai acontecer o pagamento? Feito pelo substituto, que é o responsável, de modo antecipado. Portanto, referimos aqui ao fato gerador presumido. Sabag, que legal. Então, quando se aprende uma, eu acabo sabendo a outra? Acaba. É tudo pelo macete. Substituição tributária para trás, fato gerador lá atrás. Pagamento adiado. É a historinha da cana em caule, do leite cru e da carne animal. Ó, quando o professor fala história, fique atento que a OAB pede história. Não fica pedindo cópia de coisa. Pede história para que você depois oferte o direito. Que, aliás, a gente aplaude, porque é isso que acontece no meu escritório. Todo dia. E vocês costumam não gostar. Ah, Sabag, eu quero artigo para eu ler. Negativo. A FGV muitas vezes tem batido nessa tecla e a gente tem aplaudido. Tem que pedir história para o aluno. Porque quem sabe a história sabe o direito e a recíproca muitas vezes não é verdadeiro. Tá, eu falo isso nos meus 20 anos de docência aqui, ensinando para a OAB. Tá? Então, pegue esse dado. Aprenda o direito pela história que você vai se dar bem na vida. Tá? Então, é a historinha do leite cru, da carne animal, da cana em caule, substituição tributária para trás ou diferimento. Agora, quais seriam as historinhas da substituição tributária para frente? Pegue o macete. Substituição tributária para frente, fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. Tem como. Você errar. Substituição tributária para frente, fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. Quem que faz o pagamento? É o substituto. Fato gerador lá na frente vai acontecer sendo realizado por quem? Pelo substituído, que é o contribuinte. Sabag, mas que coisa curiosa. A pessoa paga o tributo antes do fato gerador? É bem curioso mesmo, estranho, né? Mas é uma sistemática que tem até respaldo na Constituição. A substituição tributária para frente, como você vai perceber. Então vamos olhar para o nosso slide, sempre bem caprichado. Olha ali, quem é o substituto? É o responsável. Legal, ótimo. Mas aqui o que aconteceu? Aconteceu uma antecipação de pagamento. Porque a substituição tributária para frente, como o fato gerador fica lá na frente, o pagamento é antecipado. Quem que faz o pagamento? O substituto. Olha o cifrão aqui. Ó. E aí o fato gerador fica lá na frente, que vai ser realizado pelo substituído, né, que é o contribuinte. Quais são as histórias? É aqui que você tem que saber. História de veículo novo, história de bebida alcoólica ou não, história de cigarro. Tá? Sobretudo quem vem para a segunda fase em tributário, né? E aí nós iremos ter mais aulas sobre isso, aqui cai demais. Mas na primeira fase vamos ficar espertos também. Sabag, conte a historinha aí dos veículos novos. O brasileiro adora comprar carro, né? O Rafa que está fazendo essa excelente edição aqui comigo. Agora menos, né? Acho que os pátios estão tudo lotados aí de carro, porque a economia está retraída e aí é melhor você ficar com o seu carro mesmo e trabalhar direitinho para pagar o seu IPVA, né, e pagar o seu seguro, e nós sabemos que os custos são elevados, né, e não ficar pensando em trocar de carro, não é assim? Pelo menos eu adoto isso na minha casa. Agora, veja, qual que é a historinha do veículo novo? Gente, quando o veículo novo é produzido na indústria, e ele entra naquele caminhão que você conhece, que é a cegonha,
que o leva para a loja, que o leva para a concessionária, vender. O que você notou aqui? Que o fato gerador da venda do carro acontece lá na frente, lá na loja, lá na concessionária. Você sabia que esse ICMS relativo a essa venda futura, ele já é apropriado pelo Estado no momento que aquele carro sai da indústria, entrando lá na cegonha? Você sabia? Então, está sabendo agora. Substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. Sabag, que coisa curiosa. Então, quando eu chego à loja, lá à concessionária, Rafa, você chegou à concessionária, viu aqueles carros todos assim? Os ICMS relativos às vendas deles, o Estado já pegou. Por isso que a concessionária às vezes fica desesperada para vender, porque ela já teve um custo tributário com o carro. Ela tem que desovar, né? Por isso que faz promoção e tudo mais, porque ela já bancou o ICMS. Mais ou menos assim, o diálogo entre a loja e a indústria, né? A concessionária e a indústria. A concessionária liga para a indústria e fala assim, olha, você me mande aí 10 Camaros amarelos, né? 10 Camaros amarelos, que aliás, né, já mostra assim que há pessoas com gosto duvidoso, né? A pessoa para comprar um Camaro amarelo, nada contra, tudo contra, né? Tudo contra. E ainda quem gosta de carro, nós vamos escolher por aquele preço ali outros carros, né? Outros com a Mercedes, Audi, Land Rover, né? Mas enfim, tem gosto para tudo, respeito, né? Mas fica aí a brincadeira, né? Que tem um fundo de verdade, bem grande, aliás. Então o Camaro, a concessionária liga lá para a indústria, viu, Rafa? Fala, você me mande aí 10 Camaros amarelos. Nem a indústria acredita. Fala, você tem certeza que você quer mesmo isso? Mas vai mandar. Aí a indústria fala, beleza, o concessionário, você me deposita os ICMS aqui, porque nós vamos recolher no momento da saída do veículo da indústria. Tá? Então o que acontece? Fato gerador lá na frente, pagamento antecipado. Por isso que nós falamos base de cálculo presumida ou fictícia ou fato gerador presumido ou fictício. Estamos bem? Estamos bem? Sabag, vamos ver então o slide. Mas antes, eu contei a história do veículo novo, né, dos carros, das motos. A mesma historinha vale para as bebidas alcoólicas. Tá? Por isso que lá no bar, na lanchonete, você encontra, não vendemos bebida fiado, porque o bar já gastou dinheiro com tributo antes de vender a bebida. Mesma coisa para cigarros, né? O bar, a lanchonete, não vende cigarro fiado, porque ele já gastou tributo. Aliás, para os meus alunos da faculdade aqui do Mackenzie, né, Universidade de Mackenzie, onde eu leciono, há vários anos em São Paulo, eu dei essa pergunta na prova. Coloquei uma charge, viu, Rafa? Coloquei assim, não vendemos cachaça nem cigarro fiado. Aí a pergunta foi, explique. Sabag, o seu aluno conseguiu? Não, tem a aula comigo aqui, como você está tendo, do mesmo jeito e tal. Então, o aluno saiu muito bem, falando, trata-se do fenômeno da substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente, pagamento do tributo de modo antecipado. A situação da charge se enquadra nessa sistemática. Portanto, o bar, a lanchonete, já arcou com o ônus do tributo antes de vender a mercadoria. Por isso que é substituição tributária para frente. Essa é a razão pela qual o comerciante não se sente animado a vender fiado ou a prazo, porque ele já teve o ônus do tributo. Que beleza. É o que eu falo. Por isso que tributário é para a gente conversar na macarronada de domingo. Quem diz que tributário é difícil, que não faz parte da nossa vida, tributário está no nosso dia a dia. Vamos agora ler o slide do lado direito. Substituição tributária para frente ou progressiva, legislação específica do ICMS, tá? E aqui o detalhe importante, e Constituição. Então, para a OAB, qual é o tipo de substituição tributária que tem respaldo
na Constituição. Respaldo talvez não seja a melhor expressão, que tem previsão na Constituição. É a substituição tributária para frente, no famoso 150, parágrafo 7º. Vamos ler? A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição. Agora, ó, aqui que está a pista, ó, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. Então, note, em nenhum momento na Constituição apareceu o nome da matéria, substituição tributária para frente. Só aparece a pista, ó, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Mas eu, você, todo mundo, todas as pessoas sabem que o 150, parágrafo 7º, é caso de substituição tributária para frente. Né? Por quê? Porque o fato gerador vai acontecer lá na frente e o pagamento é antecipado. Olhando para mim, meu querido aluno, minha querida aluna, você acaba de aprender substituição tributária. E acaba de conhecer a substituição tributária no ICMS, que tem um desdobramento da matéria. A substituição tributária para trás e a substituição tributária para frente. E as histórias correspondentes são muito cobradas na FGV. No estalar de dedos, recapitulando. Quando eu tenho a historinha da usina, a historinha do laticínio, a historinha do frigorífico, eu estarei na substituição tributária para trás. Fato gerador lá atrás, pagamento adiado. Quando eu tenho a historinha do cigarro, a historinha da bebida alcoólica, e a historinha de refrigerante também, e a historinha dos carros novos, eu estarei na substituição tributária para frente. Fato gerador lá na frente, pagamento antecipado, com previsão na Constituição. Tá joia? Legal, viu como é bacana, como é joia estudar responsabilidade? Agora vamos para o mais simples, que é ler artigo do Código, trabalhar com as classificações, que nós já sabemos fazer, e tirar 10 na questão da primeira fase. E eu sempre digo, você estuda para a primeira fase, e de repente você vindo para a segunda fase em tributário, muitos alunos acertam coisas na segunda fase que aprenderam com o professor na aula da primeira fase. Então isso é muito importante. Não que na segunda fase você não vai ter a aula de responsabilidade. Sim, mas nós temos que entender assim, o conhecimento está sendo acumulado para você colocar o seu nome na lista. Tá? Então vamos estudar com foco. Agora, como eu disse, a parte mais suave, leitura de artigos, vamos para o ataque. Vamos começar com o 130. O que temos aqui? Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Legal. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Olhando para mim, vamos bater um papo. Você leu o 130, o caput e o parágrafo único, né? E, de repente, sentiu uma dificuldade. Mas tudo está explicado nos 2 próximos slides e você vai curtir demais. Mas vamos bater um papo. Olha lá. Aqui nós temos a primeira historinha da nossa aula. A historinha do CTN. Em que alguém compra um apartamento, ou compra uma casa, ou compra um terreno. Eu me refiro a bens imóveis. Nesse caso, se essa pessoa que for adquirente descobrir depois de um tempo que há débitos tributários pendentes, relativos a uma época em que esse atual proprietário, que é o adquirente, não era o proprietário. Então, débito de IPTU de 4 anos atrás. Tudo bem? A pergunta é, o fisco vai cobrar esse IPTU de quem?
do alienante, do antigo proprietário que realizou o fato gerador à época e não pagou o IPTU? Ou do adquirente que comprou esse bem imóvel e descobriu agora esse débito, um débito que, vamos dizer na gíria, ele não tem nada a ver com isso? Quem é o responsável tributário aqui? O responsável é o adquirente. É por isso que devemos ter muita cautela quando compramos bens imóveis, verificando se não há débitos tributários pendentes. Porque senão quem compra é que leva na cabeça. Sabague, que coisa interessante. E com toda a franqueza, se você perguntar para o papai, para a mamãe, para o tio, para o amigo que é comerciante, industrial, essas pessoas que estão na escola da vida, né, no dia a dia, as pessoas conhecem isso aqui sem ter estado numa aula de direito tributário. Todo mundo sabe que se você comprar um terreno, uma casa, um apartamento, você tem que estar de olho nos tributos, porque senão você que compra é que tem que pagar depois. Nome da matéria: responsabilidade tributária. E aí você vai classificar comigo, vai curtir os slides, porque eles estão prontinhos. Vamos lá? 130 caput. Aqui nós temos uma responsabilidade por sucessão imobiliária, não é? E aí eu sempre classifico usando aquilo que a gente já aprendeu. É responsabilidade por transferência, claro, não é responsabilidade por substituição, né? E é responsabilidade por sucessão, claro, porque teve um evento sucessório que foi a compra e venda do bem imóvel. Quem é o responsável? É o adquirente. E qual é o contexto? Compra e venda do imóvel. Olhe para mim, fale se não tem como você aprender. Claro que você vai aprender, com slide assim, tudo prontinho, né? Tudo legal. Eu digo isso, viu, Rafa? Porque no passado, o aluno não tinha essa facilidade que temos hoje da tecnologia. O aluno, eu sou da época de ensinar isso aqui, essa mesma matéria, na lousa com giz. O aluno, isso há 15, 18 anos, o aluno tinha que aprender na marra. Hoje, olha que beleza. Basta você olhar aqui para o slide, olhar para o professor, ouvir, já está tudo pronto para você. Nem escrever, você precisa estar pronto. Então, eu falo, hoje em dia, você só precisa ter obstinação e disciplina. Porque o resto já está tudo pronto. Né? Você não tem muito trabalho mais para estudar, está tudo prontinho. E isso é ótimo, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Né? Contexto. De novo, compra e venda de imóvel e quais os tributos sobre os quais estamos tratando, impostos, taxas de serviço e contribuição de melhoria. Uma vez a prova da OAB, primeira fase, né, Banca FGV pediu isso daqui, ó. Qual era o tipo de taxa que está nesse artigo? Ó? É taxa de serviço, não é taxa de polícia. Então, o tributo que se transfere para o adquirente é taxa de serviço, não é taxa de polícia. Tá legal? Gostou? Excelente? Pronto. Agora, pergunta de polícia. Tá legal? Gostou? Excelente? Pronto. Agora, pergunto, há alguma ressalva? Será que o adquirente vai ser sempre responsável tributário? Muito cuidado. Há uma ressalva. Qual é a ressalva? Está escrita lá no comando. Se o adquirente, tomando as cautelas necessárias, por exemplo, certificando-se de que não há tributo por meio de uma certidão negativa, e sempre vamos pedir a certidão, se ele a fizer constar do título traslativo, lá na serventia notarial. Se ele assim agir, ele ficará blindado. Se no futuro aparecer tributo, o fisco não pode ir para cima dele adquirente. Então você aprendeu a exceção. Qual é a exceção? Se o adquirente buscar uma certidão negativa e a fizer constar do título traslativo, lá no cartório, né, ele se blinda. Então, a OAB vai perguntar, sempre o adquirente será responsável tributário? Não, nem sempre. Né? Porque se ele tomar essa cautela, e ela nem apareceu aqui no slide, depois eu irei melhorar aqui esse slide, tá? Só vou colocar aqui do lado, ó, cuidado com a exceção. Se aparecer essa situação, fique atento, ó. Vou escrever aqui, ó, cuidado com a exceção. Com a exceção. Estamos bem? Cuidado com a exceção. Qual é a exceção? De novo, vamos lá. Se o adquirente, né,
valendo-se de uma certidão negativa de tributos, a fizer constar do título translativo, ele não poderá ser responsabilizado e o fisco vai ter que cobrar do alienante. Combinadinho? Legal? Já terminamos o bloco 2, mas eu vou pedir aqui alguns segundos para o Rafa e já vencer o parágrafo único, porque assim a gente termina o 130, neste bloco. Ó. Qual é o contexto? Arrematação de bens, que podem ser aqui móveis e imóveis, em leilão judicial asta pública. Aqui a subrogação é sobre o preço e não sobre a pessoa do arrematante. Eu já vou corrigir aí essa digitação. Então, olhando para mim, o parágrafo único não fala de compra e venda de bem. Fala de arrematação judicial, aquela que acontece no leilão. O arrematante, quando ele oferta aquele lance, né, e esse lance se torna vitorioso e ele acaba adjudicando o bem, se no futuro aparecer débito tributário, esse débito não poderá lhe ser imputado, porque a subrogação aqui não é pessoal, é sobre o preço. A OAB só vai perguntar isso. Nos casos de leilões judiciais, a subrogação é sobre a pessoa ou sobre o preço? É sobre o preço. É diferente da compra e venda de bem que é tratada no caput do 130. Beleza, ó, notícia boa, 130 já ficou para trás. E aí nós vamos caminhando até o fim da aula nos demais dispositivos, tá bem? Vamos fazer uma pausa, voltaremos em instantes. Até já já.